que é tão difícil chegar à fluência em inglês? No episódio de hoje eu vou te mostrar como conseguir. Hello everyone, Teacher Andrea here. Então vamos falar do que as pessoas mais almejam quando procuram aprender inglês. É a fluência, é conseguir falar, é o tal do speaking, não é mesmo? E por que é tão difícil? Bom, vamos voltar ao passado um pouquinho e saber como que as pessoas aprendiam inglês no passado. Com cursos de idiomas, presenciais e em grupos grandes. Pois é, hoje pode até parecer, todo mundo fala isso, que depois da pandemia as coisas mudaram, mas é verdade. Depois da pandemia as coisas mudaram e eu já vou te dizer por quê. Por que não funciona em cursos de idiomas ficar 5 anos aprendendo inglês numa escola tradicional com várias pessoas, num grupo de várias pessoas? Em primeiro lugar, porque o curso tradicional ele traz materiais prontos e para todo mundo. Não tem diferença entre as habilidades que a pessoa mais tem, no ritmo da pessoa, não. É aquele material, é nível básico, tudo bem. Mas nem todo mundo é nível básico igual, nem todo mundo é nível intermediário igual. Então, por aí já começa a coisa complicar. E aí, as aulas são com muitas pessoas. Várias pessoas que talvez estejam no mesmo nível, mas, na verdade, não estão. Porque, como eu disse, cada um tem uma forma de aprender, cada um tem um ritmo. Então, fica estudando anos, né? Vai passando de nível, mas a fala não desenvolve. Consegue algumas coisas, óbvio, mas quando vai aí viajar para o exterior, vai conversar com algum nativo de língua inglesa, percebe que não sai. Não consegue entender direito, não consegue se comunicar. Porque aquilo que aprendeu na escola tradicional não é o inglês real da vida do dia a dia, né? Então começa por aí. Mesmo alunos que aprendem inglês de outras formas têm dificuldade com a fala. Por isso que o ideal é começar a aprender inglês online, com um professor particular. Tu tá querendo vender teu peixe, né? Também, porque eu sou professora de inglês, dou aulas online particular, mas eu posso mostrar para vocês e provar que esta é a melhor maneira. Eu tenho alunos de vários níveis, de diferentes objetivos com o inglês, e eles conseguem seus objetivos de forma mais rápida. Por quê? Porque a aula é desenvolvida totalmente para ele. É aula individual, é aula que funciona para aquele aluno, não que funciona para vários ou para outro, funciona para ele. Então, a gente tem muito mais chance de conseguir um resultado melhor. Agora, eu também sempre falo o quê? Mas eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer aula. Então, tem maneiras também de aprender inglês que não seja com o professor? Tem. Para melhorar o seu speaking, né, principalmente. Então, vamos lá. Algumas técnicas que a gente pode usar. Eu recomendo começar por onde? Sabe a madraça da Branca de Neve? Que ela olha para o espelho e diz, espelho, espelho meu. Em inglês, isso é magic mirror on the wall. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que você vai para frente do espelho e falar frases simples em inglês para você mesmo. Essa é uma forma de eu me ver, me enxergar falando esse idioma. Eu vou escrever, pode escrever se não sabe, algumas frases simples do dia a dia e ir para frente do espelho e falar. Você vai se observar, vai observar a sua pronúncia, vai praticar melhor aquela questão do, por exemplo, do TH, né, que é a língua no meio do dente. Então, eu vou olhando para o espelho e falando, por exemplo, palavras que tenham esse TH. 3, 3. Eu tenho 3 coisas para fazer hoje. I have 3 things to do today. Um exemplo. E vai te olhando e vendo como é que articulam, né, as palavras. Mas eu não sei muita coisa, eu não sei a pronúncia. Existem dicionários online que podem te dar a pronúncia, não o Google Tradutor, né? Não que ele não seja
que ele seja totalmente ruim, mas não é o ideal. O ideal é ir num Cambridge, por exemplo, e vai lá, tem a pronúncia americana, a pronúncia britânica, e eu vou ver como é que pronuncia aquela palavra. Então eu posso fazer isso de forma sozinho, e isso vai fazendo com que esse idioma comece a fazer parte da minha vida. Ou seja, eu posso também, além de falar na frente do espelho, eu estou fazendo outras coisas, estou tomando banho, estou lavando a louça, enfim, fazendo qualquer outra tarefa, e eu posso contar histórias para mim mesma, falar historinhas do meu dia a dia para mim mesma em inglês, óbvio. Fazer a tua to-do list, né? A lista do que fazer em inglês, e leia aquilo e fale para você mesmo. Ou monte uma historinha também. Eu tenho que falar uma coisa com tal pessoa, com meu chefe, enfim. Eu vou montar essa historinha, esse diálogo em inglês e vou praticar. E vou ficar ouvindo e vou ficar praticando. Porque é assim, eu tenho que ir introduzindo esse idioma no meu dia a dia. Não existe aprender inglês sem exposição ao idioma. Então, não existe eu aprender como um milagre. Eu não vim aqui para falar de milagres, eu vim aqui para falar de técnicas que podem te ajudar, né? Que podem fazer esse idioma fazer parte do meu dia a dia. Ou seja, o meu cérebro começar a reconhecer essa língua como a minha língua estrangeira. Por quê? Porque ele não vai reconhecer como língua nativa. Nossa língua nativa é o português, não é mesmo? Então, eu posso trabalhar isso para que o meu cérebro reconheça. Esse é o meu idioma estrangeiro. Então, uma forma também muito boa é fazer isso que você já fez durante o dia antes de dormir, porque o cérebro reconhece muito melhor quando a gente está num estado mais letárgico, né? Então, eu faço isso antes de dormir, eu repito frases, eu conto historinhas em inglês, eu falo do meu dia, como é que foi em inglês, e vou dormir. Isso vai te levar a quê? A começar a sonhar em inglês, vou falar alguma coisa e ver em inglês. É assim que funciona, pode ter certeza. Também, eu posso te dar alguns exemplos de como que o inglês direcionado, a aula de inglês direcionada pode facilitar. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele só quer realmente desenvolver o seu speaking e ele está fazendo aula comigo. Então a gente faz aula só em inglês, só falando e praticando e com várias atividades, mas de fala, não é mesmo? Por quê? Porque é isso que ele quer falar, ele quer destravar. E ele tem conseguido ótimos resultados assim. Então, existem várias maneiras a gente conseguir chegar à fluência. Uma outra que eu vou deixar aqui é aquela técnica chamada shadowing, não é mesmo? A técnica do sombreamento, ou seja, eu vou ser a sombra de um falante nativo. Como? Eu vou pegar uma série, principalmente série que é melhor, ou um filme, mas que eu conheça, que eu já sei a história, eu já conheço os personagens, eu já sei como é que eles falam, enfim, é algo que faz parte do meu dia a dia, que é coisa que eu normalmente assisto. Então vai pegar e vai colocar os diálogos ali, pega um episódio e escuta, colocando a legenda em inglês. Pode fazer um print, né? Que na verdade em inglês não é print, em inglês é screenshot. Eu vou tirar uma foto ali das falas e decorar essas falas, ouvindo eles falando, lendo enquanto escuta e repetindo, porque o negócio aqui é ser a sombra desse falante nativo. Então eu vou imitá-lo fazendo isso. Se fizer isso várias vezes, ou se fizer um pouquinho cada dia, tenho certeza que você vai conseguir destravar melhor, porque é ouvindo que se aprende, principalmente. Não é mesmo? Não é assim que a gente aprendeu português? Ouvindo? Então, tem que ouvir muito inglês. É essa exposição que eu falo, ouvir muito. E aí, vocês vão conseguir chegar lá.
Eu também vou trazer aqui para vocês dicas, claro, dicas de expressões, dicas de várias, tudo ligado à língua inglesa. Então, como bônus, hoje eu vou deixar uma dica para quando eu estou falando inglês e eu não consigo lembrar dos verbos no passado, não é mesmo? Aí, o que acontece? Porque os verbos no passado em inglês, os irregulares, eles mudam completamente, eles são muito irregulares. Então, por exemplo, eu quero falar que eu fui à praia no final de semana passado, mas eu não lembro como é que é o ir no passado. Eu sei que é go no presente, mas no passado eu não lembro. O que eu faço? Qual é a marca? Qual é o auxiliar do passado em inglês? É did. Então eu só coloco did na frente do verbo e tá tudo bem. Eu digo assim, I did go to the beach last weekend. Eu fui à praia no final de semana passado. Pronto, eu falei no passado. Então é isso. Eu quero trazer para vocês aqui várias dicas, várias coisas que vão ajudar a seu aprendizado de inglês. Eu espero que vocês tenham gostado do Go Easy Podcast. Comecem a nos seguir também nas redes sociais, no @AndreaMartini e no @GoEasy_. Nos sigam para mais episódios. Este foi o primeiro de uma série de muito conteúdo bom aqui para vocês. See you!